onde eu investiria hoje na renda fixa. Vamos ser sinceros? Parece que nos últimos meses, nos últimos anos, virou moda todo mundo ter que investir em renda variável. Se você não tem uma ação em bolsa, um fundo imobiliário ou qualquer coisa do tipo em renda variável, você não é considerado um investidor ou uma investidora. Antes de mais nada, vou me apresentar. Eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. E aqui nesse canal eu falo de educação financeira, economia e investimentos. Então já se inscreve aqui se você gosta desse tipo de conteúdo. Não, você não precisa investir em renda variável para poder se considerar um investidor ou uma investidora. Saiba que na renda fixa é sim possível investir em diversos tipos de investimento. Você pode ter sim uma boa rentabilidade e inclusive tem gente que faz trade na renda fixa. O que é importante entender? Não é porque o nome dessa classificação de investimentos seja renda fixa que você vai ter um retorno fixo todos os meses. Existe até uma frase que fala: a renda fixa não é fixa. E é exatamente isso. Dependendo do investimento que você vai alocar ali em renda fixa, a sua rentabilidade e o valor que você investiu, ele pode sim variar e oscilar. De uma forma bem direta, os investimentos de renda fixa que não correm o risco de ter algum tipo de oscilação são aqueles investimentos que são pós-fixados, ou seja, eles vão te remunerar um percentual de algum índice. Então, normalmente, a gente vê aí a remuneração de, por exemplo, 100% da Selic, 100% do CDI, 120% do CDI. Entende que você vai receber um percentual de algum indexador? E nesse caso, então, quando esse indexador é o CDI ou é a taxa Selic, a gente nunca vai ver esse investimento ficar negativo. Agora, dependendo do indexador e esse investimento vai ser pós-fixado, aí muda de figura. Agora, aqueles investimentos de renda fixa que tem uma remuneração pré-fixada, ou seja, você já garante a sua taxa de quanto você vai receber se resgatar lá no vencimento, se você resgatar somente lá no vencimento, você vai receber exatamente o acordado no momento que você fez o investimento, aquela taxa pré-fixada. Agora, se você precisar resgatar antes do prazo do vencimento, ou então, se você ficar conferindo ali o seu saldo naquele investimento, você pode sim, não só pode, como com certeza vai ver o seu título sofrendo uma oscilação. Isso acontece por conta da marcação a mercado e da especulação dos juros futuros. Eu já falei um pouco mais sobre isso aqui, eu vou inclusive deixar um link aqui para esse vídeo, onde você pode se aprofundar um pouco mais, porque o tema desse vídeo aqui de hoje não é sobre isso. Ainda dentro da renda fixa, a gente vai ter aqueles títulos, aqueles investimentos que vão remunerar para o investidor uma rentabilidade híbrida, ou seja, vai ter uma taxa que é pré-fixada e algum índice, alguma remuneração que é pós-fixado. O mais comum que a gente vê aí no mercado são aqueles investimentos que vão pagar o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então, a parte do IPCA é pós-fixado, porque a gente não sabe quanto que o IPCA vai variar, e a outra parte é uma taxa pré-fixada. Essa taxa pode variar, ser 3%, 5%, 6%. Depende muito do cenário econômico. Percebe como na renda fixa tem um monte de detalhes, um monte de características, e a gente deve sim analisar cada um desses detalhes e cada uma dessas características antes de escolher os nossos investimentos em renda fixa. E paralelo a isso, a gente precisa sim olhar para o cenário econômico não só do Brasil, como global, para identificar quais são as melhores oportunidades para aqueles objetivos que a gente tem com esse investimento em renda fixa. Eu vou te mostrar aqui uma forma de um filtro que a gente pode fazer para identificar quais são os títulos que estão sendo negociados de renda fixa nas principais plataformas e corretoras aqui do Brasil. Esse site aqui se chama App Renda Fixa ou App Renda Fixa. Aqui ele vai reunir uma seleção de tudo que está sendo ofertado aí nas principais plataformas. E como a gente consegue fazer essa pesquisa? A gente entra aqui em investimentos, renda fixa, e a gente aqui do lado vai colocar os filtros que a gente gostaria de ver nessa seleção que a gente quer fazer. Aqui então eu posso escolher qual é o vencimento que eu quero para selecionar aqui, fazer um filtro, se é liquidez diária ou não, se é coberto pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, se eu tenho preferência em algum formato de alíquota de imposto de renda, porque eu posso querer títulos que sejam isentos de imposto, e eu também posso colocar o grau de risco desses investimentos, o tipo de investimento, se vai ser um CDB, um CRA, um CRI, uma debenture,
quais seriam os indexadores, se é o CDI, então pós-fixado, se é pré-fixado, se é IPCA, se é Selic, então a gente consegue fazer todo esse filtro por aqui. Eu coloquei aqui alguns filtros, colocando aqui como liquidez diária e que seja investimentos que sejam indexados ao CDI. E aqui a gente consegue ver quanto que esses principais emissores estão pagando no percentual do CDI. Então a gente consegue ver aqui que o Banco Paulista hoje, ele está pagando 112% do CDI e a gente tem uma liquidez diária, ou seja, a gente pode resgatar esse investimento quando a gente quiser. A gente tem o Banco da Ecoval, que também tem um CDB aqui que te paga 110% do CDI com liquidez diária, o Banco Sofisa 110%, enfim, aqui a gente consegue olhar quanto esses emissores estão pagando nesses CDBs. Agora, como filtro, eu tirei a parte da liquidez diária e coloquei aqui investimentos que sejam atrelados ao IPCA, ou seja, indexados à inflação. E aqui a gente consegue ver quais são os títulos que estão pagando mais na taxa pré. Aqui a gente só não pode esquecer que a liquidez vai ser no vencimento. Então, nós precisamos observar também quando que é o prazo de investimento desse título. De forma muito superficial, quando seria o melhor momento para a gente investir em um título IPCA mais uma taxa pré? A gente tem dois cenários e aí vai depender do objetivo que a gente tem. Eu posso investir em um título IPCA+, imaginando que a nossa inflação daqui para frente vai começar a subir. E normalmente, quando eu tenho essa expectativa, eu posso botar ali para o meu IPCA um vencimento um pouquinho mais longo. E eu posso também investir em um título IPCA+, olhando de repente para um outro cenário, imaginando que a gente tem uma perspectiva que a nossa taxa Selic futura, ela tem a tendência de queda. Então a gente pode escolher os títulos que tenham a maior taxa pré para um vencimento um pouco mais curto, mas cuidado, esse vencimento não pode ser muito curto, porque senão não vou ter o tempo a meu favor para ter esse movimento dos juros futuros. Então vamos lá. Se eu tenho essa expectativa de uma taxa Selic futura em queda, eu posso observar quais são os títulos IPCA+, que tenham uma taxa pré que estejam pagando mais. Como é esse caso aqui que a gente pode achar alguns títulos que estão pagando IPCA mais 8, IPCA mais 7, IPCA mais 6,5, porque nesses casos, quando a taxa Selic de fato ela começar a cair, eu vou ganhar com a marcação a mercado por conta dessa taxa pré. E eu ainda assim vou continuar sendo remunerada pelo percentual que o IPCA estiver sendo registrado. Mas é claro que para tomar essas decisões é preciso também que eu tenha um mínimo de entendimento do que está acontecendo no cenário econômico aqui do Brasil e por vezes até do mundo. Se a gente precisa entender de cenário, então você pode dar uma olhada aqui em outros vídeos do meu canal que eu trago algumas informações sobre o que a gente pode esperar para o cenário econômico aqui do Brasil e alguns vídeos eu também falo do cenário econômico do mundo. Mas de uma forma bem breve, a gente tem uma expectativa que a inflação continue avançando aqui no Brasil para o ano que vem. Anteriormente, a gente tinha uma expectativa de uma inflação que ia parar de avançar, mas agora a situação mudou, então por isso que é preciso estar atento às coisas que acontecem. E quando a gente tem uma expectativa de um aumento de inflação, talvez a nossa taxa de juros ela se mantenha no mesmo patamar que está, ou ela possa até subir, mas não acredito que vá subir muito além do que está, porque uma taxa de juros que sobe ainda mais é prejudicial para a economia, mas a gente tem uma expectativa de uma taxa de juros que se mantenha nesse patamar que está por mais tempo. Provavelmente ela demore um pouco mais a começar a cair. Então tá vendo como a gente já começa a perceber que talvez pegar um título pré-fixado, uma renda fixa pré-fixada nesse momento não faça tanto sentido? Então a gente já elimina esses títulos pré-fixados aí do nosso radar. A não ser, é claro, que seja uma taxa pré-fixada muito interessante e que valha a pena para o seu patrimônio e para sua carteira. E se a gente tem uma expectativa de uma inflação que talvez ela volte a ficar um pouco mais pressionada aqui no Brasil, de repente não vale a pena aproveitar alguma daquelas oportunidades que eu mostrei de algum título que pague o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa pré, que é uma taxa pré mais alta, para um prazo não tão longo, de repente pode fazer sentido esse tipo de investimento nesse momento com essas condições que a gente tem para o mercado. E é claro que a gente não pode deixar de falar nas oportunidades que a gente está vendo na renda fixa pós-fixado. Se a gente está em um momento incerto econômico, tanto no Brasil
como no mundo, de repente, dependendo do seu volume financeiro, dependendo do seu perfil de investidor, não vale a pena nesse momento ficar prendendo os seus recursos financeiros, até porque a gente sabe que com certeza vão surgir várias oportunidades para investimentos em renda variável. Já estão surgindo, inclusive. Então, pode ser que sim, seja interessante a gente alocar uma parcela da nossa carteira de investimentos em ativos de renda fixa pós-fixados. Eu mostrei agora há pouco ali no app Renda Fixa alguns investimentos, alguns CDBs que estão pagando 110% do CDI com liquidez diária. Isso dá uma média de rentabilidade ao mês de mais de 1,2% ao mês, correndo um risco super baixo. Ao mesmo tempo que a gente pode aproveitar essas oportunidades que aparecem na renda variável nesses momentos de instabilidade, a gente também pode aproveitar os momentos que a gente tem de ter uma rentabilidade superior, correndo um baixíssimo risco, como é o momento atual. Talvez você esperava algo diferente desse vídeo? Pode ser. Tem muito guru aí na internet querendo vender milagre. Mas aqui eu não vendo milagre, eu falo a verdade. A gente não precisa inventar moda, a gente não precisa querer investir em todos os ativos que existem só para seguir um efeito manada. A gente não precisa ter todos os ativos na nossa carteira quando não condizem com o nosso patrimônio e nem com o nosso perfil. A gente pode sim fazer um básico bem feito se for o seu início, ou fazer um básico bem feito se você ainda não tiver capacidade de investir em outros ativos e montar uma carteira de investimentos bem estruturada. Aproveite esse momento que a gente tem oportunidades interessantes que estão surgindo e oportunidades boas na renda fixa para ganhar uma boa rentabilidade, mesmo correndo baixo risco. E se você gostou desse conteúdo que eu trouxe aqui para você hoje, não esquece de deixar o seu curtir aqui no vídeo, que para mim é muito importante, e já me seguir aí nas outras redes sociais.